senhoras da sociedade comprarem brinquedos, tudo, e levarem lá, tiravam fotografias, estão entregando para uma criança, em qualquer época, como se fosse de Natal, né? E a criança beijava a mão. A Ivone se reunia com as senhoras do Rotary Club, com a lista que a dona de casa lá de vocês pedia que as crianças desejavam, tinham pedido. Então ela já orientava as colegas, olha, compra isso, compra aquilo. E elas mesmas, todas se reuniam e empacotavam aquilo e botavam o nome da criança. Mas elas não apareciam lá, não deixavam elas aparecerem. Isso é verdade. Ninguém se promovia às custas de... Não deixava, não. Muito obrigado, vocês cumpriram a sua parte, mas deixa que as crianças creiam que tem o Papai Noel, que vão receber como deve, né? Que eu cresci acreditando em Papai Noel até agora, né? Até agora eu ainda acredito em Papai Noel. Eu ainda tenho um pouquinho disso de O primeiro presente que eu ganhei na minha vida de Natal foi na Igreja Oliveira. Foi uma gaita. Ah, foi? O presente que eu ganhei na A minha vida. gaita. E tu pedisse a gaita, não? Eu tinha 11 anos, pedi Tu uma gaita. pedisse aí que recebesse. O primeiro presente que eu ganhei na minha vida, Natal, foi uma gaita na Igreja Oliveira. Pois Também é. estava escrito lá, né? Meu nome, uma pessoa não me entregou, não. Estava lá. Então aquilo não tem, isso não tem mistério nenhum. É só você ter uma ideia, princípio, meio e fim, e se comporta como aquilo. Quando as assistentes sociais chegavam para mim com um problema, doutor Tarci, como é que eu vou fazer isso assim? Eu perguntava para elas, como é que é na sua casa? É assim, então é a mesma coisa. Faz lá, não precisa me perguntar mais se é na sua casa é assim, lá deve ser também, não tem diferença. Né? Então, deixa eu voltar aqui ainda na pessoa do Dr. Darcy um pouco. Pessoa do senhor, pessoa da Dona Ivone, eu quero lembrar a pessoa da Dona Ivone, onde a gente tinha, esse final de semana, né, quase uma coisa comum, assim, a presença do senhor com a Dona Ivone, prestigiando, levando uma confiança para as pessoas, né, mostrando que fosse uma família. Tudo isso servia de espelho naquele tempo. Esse meu conhecimento com a pessoa do senhor, ele me rendeu coisas muito importantes na minha vida. O senhor sabe a amizade que eu tenho pelos seus filhos. Uma coisa que eu não tenho nem como eu negar, porque é um relacionamento, uma aproximação de quantos anos. E eu prezo, isso aí para mim é uma coisa muito valiosa na minha vida, e o senhor é o esteio disso aí, nasceu da minha amizade com a pessoa do senhor. Então eu quero que isso conserve, e quero que por onde o senhor esteja, o senhor lembrar que o senhor tem uma pessoa aqui que lhe quer bem. Ah, eu sei, eu tenho certeza disso. Mas eu queria falar de outra coisa diferente do que se via nas creches que se visitava. Eu ia com a Ivone visitar uma creche, as crianças vinham e beijavam a mão da Ivone e ficavam agarrando na gente, demonstrando carência afetiva, que qualquer visita para eles era uma novidade. Lá na Granja das Oliveiras, as crianças passavam, ô doutor Darcy, ô dona Ivone, só paravam para conversar se eu chamasse. Quer dizer, porque eles tinham carinho lá, não eram carentes. Né? Nada de beijamão. Eu ia lá, tinha que tomar café com cada casa, né? Tomar um cafezinho aqui, outro cafezinho ali, tinha sempre um bolinho lá, bolinho de queijo. Mas foi uma fase muito boa. Inclusive, doutor, o senhor sabe que depois de tudo isso, da Granja das Oliveiras, o senhor falou hoje na Fundação Nacional do Índio, o senhor sabe que eu estive com o senhor durante 90 dias na Ilha do Bananal. Foi.
Construindo convite do senhor, construindo um hospital, construindo fossa para um programa de saneamento, né? E que o senhor, eu saí de lá com o senhor deixou uma casa onde eu pudesse morar com a minha família. Eu não aceitei em função de que meus filhos eram pequenos e eu não tinha coragem de ir para lá, de aceitar, em função de que eles iam ficar sem escola, né? 4 criancinhas, né? Eu não tinha coragem de fazer isso. Mas eu vivi isso com o senhor lá e foi um período muito bom. E depois, né, o senhor já no comércio, já como empresário, eu trabalhei com o senhor há algum tempo, né? Você é proprietário de uma rede de abriografia, eu trabalhei com ele muito tempo, né, nessa abriografia. Mas se falasse na Fundação Nacional do Índio, uma das coisas que me orgulha é ter construído aquele hospital. Sim, senhor. Muito Quer dizer, bom. do nada se fez um hospital equipado com boa enfermagem, com técnicos, com bons médicos. A escola, a primeira escola indígena construída no país, com a presença do Costa e Silva, né? O senhor lembra da presença do Você lembra o que aconteceu? Sim, me lembro. Eu me inaugurei lembro. o hospital. Me lembro até dos ventiladores. Viu, Jorge? Um monte de ventiladores. No dia da inauguração do hospital, foi gente para burro, ministro, tudo, na Ilha de Bananal. Um calor insuportável. Teve representante de praticamente todas as tribos indígenas do Brasil. Presente. Dançaram aqueles beijos de pau, aquelas coisas todas. Depois fomos almoçar, comemos comida lá estranha. Tartaruga, né? Tartaruga, macaco torrado, tudo. E aí depois eu reuni a equipe médica, que eram 2 médicos e enfermeiro, e em seguida iríamos inaugurar o hospital. E eu estava conversando com eles, dizendo como é que seria. Aí, quando eu acordei, eu estava no hospital, numa maca, estava medindo a pressão e fazendo o coisa. E fui o primeiro paciente do hospital. Tartaruga, meu amigo. Tu que fosse comigo? Não, foi o Flávio, né, Marcos? Pois é. Era pequena, essa aqui era criança. Eles contam que eu comecei a ficar pálido, a suar frio, paguei totalmente. Acordei, eu estava lá, o cara fazendo eletrocardiograma e tudo. Inaugurei o hospital. Primeiro hospital de índio do Brasil, né? Não teve outro. A Nem base sei se está aérea funcionando. montada, né? Nem sei se está Eu também, agora não sei. Não sei se está Mas funcionando. a notícia que eu tenho é que acabou. Acabou? A notícia que eu tenho é que acabou. Isso carregaram, né? É uma pena mesmo. Falando como, digamos, um testemunho ocular, né, desse projeto, desse grande projeto que foi a Grandes Oliveiras, né, idealizado por Dr. Dacê, uma pessoa que eu também considero como pai, né, e esses laços também estão cada vez mais fortes através dos seus filhos, né, e eu acredito que Brasília, ela perdeu uma grande oportunidade de fazer algo pelo menor, de uma maneira mais efetiva, mais concreta, né? Porque eu sou um desses menores, né? Que hoje tem um lugar na sociedade, tem um nome, tem uma família, e eu sou muito grato exatamente a esse projeto que o senhor idealizou, que o senhor com tanto carinho, o senhor fez crescer, e para mim foi muito importante a sua presença, mas também a dona Ivone, que era uma pessoa, uma mulher que para mim estava à frente do tempo, era funcionária do INCRA, né? Mãe de 3 filhos, que tinha uma energia, uma disposição realmente muito, muito bonita e que sempre estava do seu lado, Anildo Oliveiras. Tanto ela quanto seus filhos estavam sempre presentes com a gente. E isso para nós, por mim e também para alguns menores, Anildo Oliveira, nos resgatou esse referencial de família, porque na verdade o menor abandonado não tem muito referencial de família, né? Ou de respeito, né? E a sua presença como autoridade, de uma maneira simples, que o senhor sempre demonstrou ser uma pessoa simples, mesmo ocupando lugares de autoridade em Brasília, né, mesmo como médico, o senhor sempre se colocou no lugar de sempre, juntamente com seus filhos, que foram sempre meninos que chegavam lá na Grandes Oliveiras e eram meninos como a gente era menino. Isso era algo bonito, né? Que de alguma forma isso tocou no meu coração, que fez com que essa amizade até hoje ela perdure e eu quero que ela continue dessa forma.
Então a Dona Ivone foi uma grande pessoa também na minha vida, porque depois que saí da Nilza Oliveiras, eu frequentei sua casa muitas vezes, né? E vendo como a Dona Ivone o tratava dos seus filhos, ela realmente me deixou algumas lições muito profundas, né? Eu quero assim dizer para o senhor que eu tenho um grande carinho pela Dona Ivone, pelo senhor, e hoje, através da amizade dos seus filhos, eu tenho três filhos, né? 4 filhos. E dois filhos são meus compadres, né? de mim, não. É verdade, você era pequenininho, né? Então, Então, eu acho que eu quero um dia ter a oportunidade de resgatar essa história da Nilza Oliveira para Brasília. Eu acho que esse projeto ele não pode morrer, ele não pode ficar no arquivo morto. Hoje, quando a gente vê a violência que existe dos menores abandonados, onde não existe uma política realmente efetiva para que se possa tirar essas crianças do abandono, dando dignidade, como era o projeto da Nilza Oliveiras, eu acho que esse projeto precisa ser ressuscitado como um projeto piloto, como uma forma, como se diz, preventiva, para poder trazer as pessoas dignidade, profissão, respeito, ética, né? E essas coisas todas eu acho que eu aprendi na Nilza Oliveiras, e algumas vezes na minha vida me valeu de algumas profissões que eu tive lá para poder sustentar minha família e a mim mesmo. Então eu serei sempre eternamente grato ao Senhor, e esse sentimento de gratidão, com certeza, estarei sempre repassando pelo amor e pelo carinho que eu tenho por sua família. Estava dizendo que seria bom que esse projeto continuasse tudo, mas para isso tinha que ter pessoas como tu, como Tercílio, como o João, né, que pegasse um negócio na mão e não largasse, tivesse imbuído do ideal, não é isso? A gente conversava sempre que é uma casa, que as crianças têm que ser tratadas como filhos. Mas não foi fácil incutir na mente de certo número de pessoas importantes que o sistema tinha que ser esse, que era novidade, né? As pessoas não tinham. E essa novidade foi trazida pelo deputado Manuel de Almeida, que já morreu, e me indicou o João, trouxe o João para cá, o João Cisino, e em seguida foi recrutado por mim para ser o administrador. Ele dona sua, e foi um grande administrador, né? E o João, ele disse a história do seu João, ele era de onde? Minas. Então, Minas, ele é mineiro. Ele era oriundo do projeto? Ele foi aluno de um projeto, acho que em Januária, não me lembro onde que era. Então tinha experiência vivida. É como o Paulo, tem experiência porque ele viveu. Esse projeto foi que inspirou a Grande, né? Isso. Foi o melhor elemento que eu podia ter, porque ele viveu isso. Ele tinha vivência. Às vezes eu tinha dúvida de alguma coisa, ele vinha, não, doutor, assim, vamos fazer desse jeito. E teve a coragem de brigar com todo mundo, que tinha um bocado de gente contra. E o João, graças ao apoio que eu dei para ele conseguia. Ele entrava como Tercílio no meu gabinete a qualquer hora, não tinha burocracia, você precisava de comprar isso, aquilo, eu já autorizava, Tercílio também o material que eu precisava, porque senão tinha que percorrer toda a burocracia, podia ficar engavetada e a Grande não podia esperar. Engavetava uma coisa, recorrer. Mandar Porque tirar você da queria sempre saber o andamento das coisas. Não, tem isso parado. A providência era imediata. E não precisava de estar assim, marcando entrevista. Tinha acesso a... E eles também, houve uma grande resistência quando o João chegou, porque elas não admitiu que eu fosse trazido gente de fora, não é, para ser o administrador. Naturalmente, as sociedades pensavam que uma delas seria administradora, não é? Mas eu preferi o João porque o João tinha experiência e foi valiosa, não é?
senhor disse que esse processo, né, esse grande projeto, poderia se dar se tivesse pessoas que pudessem estar trabalhando, né? Quando eu saí da Guimarães Oliveira, em 10 de fevereiro de 1965, que foi feita aquela foto histórica, né, dos 10 menores, né, que começaram os projetos, junto com o senhor e algumas outras autoridades, e me foi dada uma foto desse momento e estava escrito assim, faça para menor aquilo que nós fazemos você hoje. E isso, na verdade, foi um grande conselho. Depois de adulto, já pai de família, eu resolvi, então, cumprir um pouco essa parte. Fui trabalhar na época na FUNABEM, que no CRT, na verdade era DEBEM, Delegacia do Menor. No CRT, e no CRT eu fiquei lá como monitor, e o que eu vi é que, na verdade, para se fazer alguma coisa pelo menor, tem que ter força política, coisas que na época o senhor tinha. Hoje, na verdade, não tem isso, não tem apoio político para se fazer um trabalho real, digno para esse jovem, dar dignidade para essas crianças. Entendeu? Então, se não tiver, como o senhor, na época, foi um projeto que o senhor trouxe para si, era algo pessoal do senhor. Entendeu? Então, o senhor, como político, o senhor dava todo o apoio, como o deputado Manuel Almeida e outras autoridades na época que estavam lá com a gente. O arcebispo de Brasília, que nos visitava, né? Tinha todo o apoio. Então, o que falta hoje para a gente poder fazer alguma coisa em termos de preventivo, porque, por menor, são o apoio dos políticos, o apoio das autoridades. Sem esse apoio, a gente vê o que está acontecendo. Mas por quê? Porque eu acreditava na ideia, no projeto. Eu acreditava e ia convencer as pessoas. Eu tive sempre essa capacidade de convencer as pessoas para aquilo. Como eu tinha experiência anterior em administração, que não foi fácil administrar a Fundação Hospitalar, cheia de problemas, então eu conheci muita gente. E quando eu precisava, me informavam, olha, fulano tem uma verba assim que não está lá parada, não está gastando. Isso é uma informação era passada pelo Joaquim Neves Pereira, que era o secretário da Receita, o homem que distribuiu o dinheiro do orçamento. Ele me dizia, Darcy, a secretaria tal tem dinheiro sobrando, não está gastando. Repassa. Eu ia lá e repassava o dinheiro. Porque a minha secretaria era mais pobre. O prefeito mesmo dizia, é a mais pobre, mas me dá mais satisfação. Porque ele gostava dos projetos. Ele ia lendo os projetos no avião. Eu dava um projeto para ele, ele ia ao Rio, voltava de noite, me chamava no dia seguinte de manhã, eu já sabia tudo, porque ele lia o projeto e já aprovava. Né? Era um homem assim. Quer dizer, se não tivesse o apoio... tinha sensibilidade. Se eu não tivesse o apoio dele, eu Isso é fundamental, né? não teria conseguido nada. Nem para a realização de um projeto desse, precisa duas coisas. Duas coisas é fundamental. Precisa de confiança uns nos outros e sensibilidade. Precisa disso. E isso existia entre as cabeças, né? Felizmente. Eu estou com água ainda aqui. Toma aqui um Sprite geladinho. Como me tratam bem. Se quiser tomar, tá aqui já. Vamos.